seja bem-vindo a mais uma aula do nosso canal Matemática Sem Dificuldades e o tema da aula de hoje é regra de 3 simples. Primeiro eu já quero começar perguntando para você, você sabe o que é uma grandeza? Não sabe o que é uma grandeza? Bom, então eu vou te explicar. Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Como assim? Temperatura, distância, comprimento, idade, altura, massa, tudo que pode ser mensurado é uma grandeza. Na regra de 3, nós estamos relacionando grandezas, são proporcionalidade de grandezas. Na regra de 3, a gente tem grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Bom, como assim? Quando uma grandeza é diretamente proporcional à outra, isso quer dizer que o quê? À medida que uma aumenta, a outra também aumenta. À medida que uma diminui, a outra também diminui. Por exemplo, você vai comprar um caderno e esse caderno custa R$5. Se você comprar 2 cadernos, você vai gastar R$10, concorda comigo? Isso quer dizer o quê? Que a quantidade de cadernos e o preço do caderno são grandezas diretamente proporcionais, porque à medida que uma aumenta, a outra também aumenta. Agora, uma grandeza inversamente proporcional, por exemplo, é a velocidade e o tempo. Vamos imaginar que você está saindo de São Paulo e você vai até Curitiba a 100 km por hora. Então, você vai chegar em média, a duração da sua viagem vai ser de 6 horas. Agora, começou a chover, você vai reduzir a velocidade. Você vai a 80 km por hora. O tempo da sua viagem, você concorda comigo que vai aumentar? Você vai demorar mais tempo para chegar lá. Então, a velocidade diminuiu e o tempo aumentou. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Bom, para você entender bem como que faz as regras de 3 simples, nós vamos fazer alguns exercícios para fixar, tá certo? Então, bora lá! Bom, então vamos lá. Olha nesse exercício. Uma equipe de 6 professores gastou 15 dias para corrigir provas de um vestibular. Considerando a mesma proporção, quantos dias levarão 30 professores para corrigir as provas? Bom, na regra de 3, o primeiro passo é você identificar as grandezas do exercício, tá? Então, nesse caso, ele deu 3 dados e você quer achar a quarta proporção, a quarta medida da proporção dessa regra de 3. Então, como você vai fazer? Olha só, uma equipe de 6 professores, então a quantidade de profissionais é a primeira grandeza. Gastou 15 dias, então a quantidade de dias é a nossa segunda grandeza. Então, a gente pode montar uma tabela para poder facilitar o entendimento, tá? Então, aqui, ó, professores e dias. Bom, então vamos lá. Uma equipe de 6 professores gastou 15 dias para corrigir provas de um vestibular. Considerando a mesma proporção, quantos dias levarão 30 professores para corrigir as provas? Então, a quantidade de dias é o que a gente quer descobrir. Aqui, vocês têm que agora, no segundo passo, observar as grandezas. Olha só, concorda comigo que aqui a quantidade de professores aumentou, né? Então, se a quantidade de professores vai aumentar para corrigir as provas, concorda que a quantidade de dias vai ser menos, vai ter menos dias para corrigir porque tem mais profissionais trabalhando. Então, à medida que aumenta os professores, vai diminuir a quantidade de dias para corrigir essas provas. Então, vocês lembram que quando as grandezas são inversamente proporcionais, uma aumenta, a outra diminui. Então, neste caso, para você resolver essa regra de 3 simples, você tem que inverter uma dessas proporções. Então, vamos inverter essa proporção aqui, que é onde tem a nossa incógnita. E aí, você pode resolver tranquilamente. Então, 6 está para 30, assim como x, vamos inverter, está para 15. Agora, a gente vai aplicar a propriedade das proporções, que é o quê? Multiplicar em cruz. Então, vai ficar 30
multiplicado por x é a mesma coisa que 6 multiplicado por 15. 30 vezes x, 30x. 6 vezes 15, 90. Certo? Então, agora o que a gente vai fazer? Vai isolar esse x. Se ele está multiplicando desse lado, o nosso número 30 vai passar dividindo 90. Então, 90 dividido por 30. Podemos simplificar aqui os dois zeros. 9 dividido por 3 é igual a 3. Então, agora, 30 professores vai gastar 3 dias. Será necessário 3 dias para corrigir as provas, tá bom? Então, esse exercício foi para você entender quando as grandezas são inversamente proporcionais. É muito importante você interpretar o exercício e entender o que está acontecendo, porque quando é inversamente proporcional, você tem que inverter uma das frações para você poder resolver sua regra de 3. Agora, vamos para um outro exercício. Esse segundo exercício fala assim: em uma fábrica, há 30 máquinas de costura que produz 1.500 peças de roupa por dia. Quantas peças produziriam 50 máquinas? Bom, é uma regra de 3 bem simples, né? A gente só precisa identificar as grandezas. Bom, o primeiro passo, identificando as grandezas. Então, aqui nós temos 30 máquinas. Essa é a primeira grandeza. Qual é a segunda grandeza? Peças. Então, a gente vai formar a nossa tabelinha. Então, nós temos máquinas, e peças. E vamos colocar os dados na nossa tabela. Então, na fábrica há 30 máquinas de costura que produz 1.500 peças de roupas por dia. Quantas peças produziriam 50 máquinas? Então, aqui, ó, quantas peças vão produzir 50 máquinas? A gente não sabe quantas peças vão produzir. Bom, a gente precisa identificar agora se são grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Olha só, concorda comigo que aqui a quantidade de máquinas aumentou, né? Se a quantidade de máquina vai aumentar, então a nossa fábrica vai produzir mais peças, concorda comigo? Então, a quantidade de peças também vai aumentar. Então, as máquinas e as peças são grandezas diretamente proporcionais. Quando é uma grandeza diretamente proporcional, a gente coloca as proporções desta mesma forma. Não precisa inverter nada, tá bom? Então, 30 está para 50, assim como 1.500 está para x. Agora, aplicando a propriedade das proporções, vamos multiplicar em cruz. Então, 30 multiplicado por x é igual a 50 multiplicado por 1.500. 30 vezes x, 30x. É igual 50 vezes 1.500, fazendo essa conta, vocês vão encontrar 75.000, tá? Bom, agora a gente pode isolar o nosso x e o 30 que está multiplicando o x vai passar para o outro lado, dividindo. 75.000 dividido por 30. Podemos simplificar esse zero com esse zero e fazendo essa divisão, vocês vão encontrar o valor de 2.500. 2.500 o quê? Bananas, maçãs? Não, 2.500 peças. É muito importante você não esquecer a unidade, a grandeza que você está relacionando. Não adianta você deixar lá 2.500. Você tem que colocar qual é a grandeza que você está relacionando, qual é a unidade. Por exemplo, se o exercício está dando tempo e você quer descobrir o tempo, então não sei quantas horas, não sei quantos minutos, você sempre coloca a unidade de medida, tá bom? Bom, a nossa aula ela chegou ao fim, eu espero que você tenha gostado, foi só uma introdução da nossa regra de 3 simples. Na próxima aula eu vou trazer para vocês a regra de 3 composta, tá bom? Com exercícios de Enem.
Eu espero que você tenha gostado, já se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Até a próxima, tchau!